Olá, minhas caras, olá, meus caros, olá, minhas pequenas cebolinhas, vamos em frente, tá? Vamos agora fazer um vídeo um pouquinho mais empenhativo, tá? Porque vamos fazer um exercício, tá? Para vocês perceberem um pouco como é que funciona, né? A gente vai analisar como é que se escrevem os argumentos no cálculo proposicional, tá? A gente já conhece agora o vocabulário, já sabe quais são as regras de formação, já sabe que são fórmulas bem formadas, tá? Vamos fazer alguns exercícios, vou fazer com vocês um exercíciozinho de para escrever argumentos, para transformar argumentos em linguagem natural em argumentos do cálculo proposicional. E ao fazer isso, eu vou falar um pouco sobre a forma que a gente vai adotar para entender os argumentos, né? Na verdade, a forma na qual os argumentos se apresentam nos livros de filosofia e assim por diante, tá? Então, vejam só, o nosso exercício é esse aqui, né? Por aqui mais no alto, é o 3.2, né, na página 99, que fala: formalize os seguintes argumentos no formato horizontal. Veja como aqui ele coloca corretamente, já fala formalize, né? Usando as letras sentenciais indicadas. Sempre o formato horizontal é aquele no qual a gente escreve um argumento, né, como se fosse uma frase, separando cada uma das proposições por uma vírgula, né? E no final colocando aquele Tzinho deitado, aquele traço de asserção para indicar a conclusão. Ou, às vezes pode usar outro símbolo, tá? Então, o que a gente tem que fazer sempre, tá? Quando a gente vai fazer uma coisa dessas? A gente tem que, primeiro, né, procurar os termos que a gente vai utilizar, né? Então, ele fala, olha, usando as letras sentenciais indicadas. Então, a gente vai lá ver, ó, se Deus existe, então a vida tem significado. Deus existe, portanto, a vida tem significado. Aqui aparece D e V, tá? É claro que, então, D vai significar Deus existe e V vai significar a vida tem significado, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que traduzir isso aí. E para traduzir isso aí, a gente tem que olhar que proposições compõem o argumento e quais são as premissas e qual é ou as premissas e qual é a conclusão, tá certo? Bom, ou as conclusões, se forem argumentos mais complexos, assim por diante. Aqui a gente não tem ainda isso, tá? Então vamos lá. Primeiro se Deus existe, então a vida tem significado, né? E eu sei, então, vocês já sabem, né? Que eu vou usar D e V como a primeira proposição. Agora, qual é o tipo da primeira proposição? O que eu estou, de fato... opa! Vocês já têm ela ali no... Vocês têm o Note, então vocês olham o Note, né, pelo livro, tá? Eu sei que eu tenho, né? Se Deus existe, então a vida tem significado. Como é que eu traduzo se Deus existe, né? Ou qual é o operador lógico que a gente traduz, a gente interpreta como sendo se então, né? É o condicional. Então eu sei que eu tenho que colocar uma flechinha que vai do Deus para a vida. Se Deus existe, então a vida tem significado. Primeira afirmação. E aí tem ponto, né? A gente sabe, então, que tem outra proposição. Às vezes elas são separadas por outras coisas que não ponto, mas são proposições diferentes, talvez. Bom, aqui a gente tem um ponto, a gente sabe que tem outra proposição. Como é que eu escrevo isso na forma padrão horizontal? Eu coloco aqui uma... Eu vou abaixar um pouco isso, tá? Que assim eu consigo, talvez, mostrar melhor aqui a minha bolinha para vocês. Acho que assim fica melhor, tá? Vai ficar melhor assim. Até baixar um pouco mais. Vamos aqui. Vocês vão ver um pouco melhor, tá? Bom, então eu tenho aqui, né, o meu. Se Deus existe, então a vida tem significado, vírgula, tá? Vírgula significa o quê? Significa que aí vem outra proposição, outra premissa, né? Eu escrevo sempre a conclusão por último, então eu sei que aquilo que aparece, né, da esquerda para a direita na minha linha são premissas. Tá aqui premissa, e a segunda, né, ó, Deus existe. Então a segunda premissa é D, né? Afirmação que D. E aí aparece a conclusão, né? Portanto, né, a vida tem significado, né? Portanto, V, tá? Se vocês olharem, né, o livrinho do Note,
vocês vão ver que a solução que ele vai dar é essa aqui, tá? Isso aqui é exatamente aquilo que a gente tem lá, tá? E a gente vai usar essas soluções, vocês podem fazer o exercício, ver essas soluções, treinar para escrever assim, ok. Agora, o que eu quero fazer é mostrar para vocês um outro jeito de escrever as demonstrações, os argumentos, né, na linguagem do cálculo proposicional. O que eu faço, ao invés de escrever isso aqui horizontalmente, né, da esquerda para a direita, eventualmente aí começando em uma linha embaixo da outra, é escrever isso verticalmente, tá? Então, né, uma embaixo da outra. E aí, como eu não vou ter mais que usar vírgulas para separar, mas eu vou usar justamente a posição delas no meu papel, na minha lousa, para indicar o que está acontecendo, o que eu posso fazer, o que eu vou fazer, vai ser passar a fazer isso, né? Numerar os meus argumentos, tá? E colocar simplesmente o número da premissa ou da conclusão, enfim, o número da proposição na ordem em que elas aparecem. Então, aqui, minha primeira premissa é: se Deus existe, então a vida tem significado. Eu coloco aqui 1 e escrevo do lado dele, né, a minha fórmula. Aí eu pulo uma linha, dou um espaço, dou um enter no computador, né, venho aqui, 2, né, esse é o gato tentando entrar na sala. Dar aula com gatos é terrível, tá? Chegou. Agora está passando aqui embaixo. Bom, 2, né? Qual eram os 2, né? Deus existe. Ó, minha segunda premissa é D, tá certo? Segunda linha. Aí, terceira linha, eu vou escrever a minha conclusão. E minha conclusão qual é? Né? Que a vida tem um significado, tá? Eu posso, enquanto eu não tenho ainda as regras de inferência, que é uma coisa que a gente vai ver daqui a pouco, né? Do cálculo proposicional, se eu quiser, eu posso indicar que isso aqui é uma conclusão, assim, usando, por exemplo, aqueles 3 pontinhos que eu tinha antes, fazendo algum sinal para mostrar que essa aqui é a conclusão. Como o argumento aqui é simples e ela vem no final, não dá para se confundir muito, né? Eu sei que isso aqui é conclusão, né? Se Deus existe, então a vida tem significado, Deus existe, a vida tem um significado, tá? Mais para frente, agora, vamos dizer, deixa eu dizer outra coisa importante para vocês a partir desse exemplo aqui. Isso aqui é um exemplo de um dos tipos de argumento mais fundamentais que existem, que é o assim chamado modus ponens, tá? O que é o modus ponens? Modus ponens é o modo argumentativo no qual a gente afirma alguma coisa, né? É o modo no qual a gente coloca, tá? Então a gente põe, tá? De onde a gente parte? A gente parte de um condicional, um se então. Se D, então V. E a gente põe, afirma, né? O antecedente, né, do meu condicional. Vocês lembram que o condicional tem 2 elementos, o antecedente que vem antes, o consequente que vem depois. Eu afirmo, né, o meu antecedente e eu concluo o consequente, né? A consequência é o consequente. Então, o modus ponens é o argumento de um condicional e da afirmação, de você colocar a premissa, o antecedente do condicional, chega como conclusão ao segundo termo do meu condicional. Se chove, então a rua fica molhada, choveu, a rua está molhada. Se a água é aquecida a 100 graus, então ela ferve, a água está aquecida a 100 graus, a água está fervendo, né? Se Deus existe, então a vida tem significado, Deus existe, então a vida tem significado, tá? Quando a gente aprender as regras de inferência, e tem uma regra de inferência que corresponde justamente ao modus ponens, o que a gente vai fazer também, né? A gente vai começar a escrever aqui do lado, deixa eu tirar o meu modus ponens. Opa, meu tabaco voou. Meu tabaco voou pra cá. Olha que incidente a gente teve aqui. Voltamos aqui, deixa eu apagar então meu modus ponens. Tá? A gente vai numerar, vai dizer também de que tipo de proposição se trata. Isso aqui se trata de uma premissa, isso aqui se trata de uma premissa, isso aqui se trata de uma conclusão. Como é que eu vou dizer que conclusão é? Eu vou simplesmente escrever
a regra que eu usei para chegar nela, vocês vão ver depois como a gente vai fazer isso, e a regra nesse caso vai ser MP, que não é Ministério Público, mas que é modus ponens, né? Isso aqui é o exemplo do modus ponens, né? E aqui vejam, vocês têm um primeiro exemplozinho de como é que a gente vai começar a escrever os nossos argumentos. E, na verdade, já adiantando, a gente vai dizer que eu tirei isso aqui da premissa 1 e da premissa 2 por modus ponens, tá? O que eu vou fazer agora vai ser usar esse esqueminha aqui. A gente vai seguir o livro, tá? Vai ver como é que é a resposta, vai escrever 2 ou 3 com esse esqueminha aqui para vocês verem como é que isso funciona, ok? Muito bem. Vamos lá. O segundo é, vejam, vamos share o screen. Deus não existe, pois se Deus existisse, a vida teria significado, mas a vida não tem significado. Esse aqui é um jeito de estar deprê, né, da vida. Bom, então vamos lá. O que a gente tem? Deus não existe. Show. Sigam lá, acompanhem lá no... Opa, eu tô shareando. Pronto, voltei aqui. Vamos lá. Deus não existe, tá? Então vamos lá. A gente sabe que Deus é D. Então vamos começar numerando aqui minha primeira linha e colocando D, que é Deus, tá? Deus existe. Só que ele está falando o quê? Que Deus não existe, tá? Aliás, né, eu já a pressa me fez começar errado. Vamos recomeçar. O que a gente vai querer fazer? Vai querer escrever o nosso argumento, tá? Qual é o nosso argumento? Vamos descobrir, ler ele, identificar a premissa e a conclusão. Eu não fiz isso e, obviamente, segui sua ordem e já caí em erro, né? Também, mas eu percebi o erro porque, enfim, a gente se acostuma a reconhecer premissa e conclusão e conclusões. Como é que a gente reconhece premissa e conclusões? Pelo sentido do argumento, às vezes pelo lugar da conclusão após a premissa, muitas vezes, vocês se lembram das aulinhas iniciais, pelos indicadores de premissa e de conclusão. E aqui a gente tem um indicador de quê? Pois se Deus existisse, né? Conclusão, tá? Então, o nosso argumento vai ter como conclusão que Deus não existe, porque aquilo que vem depois é premissa. O argumento é: se Deus existisse, a vida teria significado. Mas a vida não tem significado, conclusão, logo, portanto, Deus não existe, né? Então, é nessa ordem que a gente vai traduzir esses elementos. Então, qual vai ser a primeira proposição? Vai ser D, né? Vai ser: se Deus existisse, ou se Deus existe, então a vida tem significado. Premissa, ok? A segunda vai ser o quê? A vida não tem significado, tá? Vai ser vida ter significado é ver, então a vida não ter significado é não ver. A vida não tem significado. E aí, isso aqui também é premissa, posso escrever aqui no cantinho se eu quiser, né? E aí, a minha conclusão vai ser, então, que aí sim, Deus não existe, ou não é o caso que Deus existe, né? Ou Deus não existe, tá? Vejam, se aquele primeiro modo de argumento era um bom argumento, porque era o modus ponens, esse aqui, embora ele pareça razoável, né? Talvez ele não seja. Como é que a gente faz para testar a validade desses argumentos? A gente vai usar dois meios: tabelas de verdade e regras de inferência, dedução natural e tabelas de verdade. Eu descobri que a gente vai ver que alguns argumentos a gente sabe que eles são bons porque tem regras que permitem construir esses argumentos, e outros não são. A gente vai também poder verificar se eles são bons ou ruins fazendo a tabelinha de verdade que mostra a combinação entre todas as possibilidades, né, de verdade e falsidade desse argumento. Tabelinhas de verdade são divertidas, daqui a pouco a gente chega lá. Bom, agora vamos para o próximo, né? Se o avião tivesse caído, nós teríamos feito contato pelo rádio. Não fizemos contato pelo rádio, portanto, o avião caiu, tá? Agora, C significa, então, o avião caiu, e R seria fazer contato pelo rádio. Então, vamos começar a
a entender esse argumento e ver como é que a gente vai escrever ele, tá? Primeiro, vamos identificar a premissa e conclusão, tá? Se o avião não tivesse caído, não teríamos feito contato, nós teríamos feito contato pelo rádio, né? Não fizemos contato pelo rádio, logo, portanto, o avião caiu. A gente tem um portanto, mais uma vez, que vocês se lembram, já estão acostumados a isso, é o indicador de conclusão. Então, a gente sabe que qual vai ser a conclusão? Vai ser um C, já que C é o avião caiu, eu sei que a minha conclusão vai ser um Czinho aqui embaixo, tá? Mas vamos, então, partir, e agora a gente pode seguir, então, a ordem que está isso aí, e escrever esse nosso argumento na forma padrão, tá? Podem escrever na forma padrão horizontal, separando por vírgulas, com um Tzinho ao contrário, um Tzinho deitado no final, ou vocês podem escrever desse jeito aqui que a gente vai utilizar, né? Que é a forma padrão vertical, tá? Então vamos lá. Se o avião não tivesse caído, nós teríamos feito contato pelo rádio. A gente sabe que o avião cair é C. Se o avião não tivesse caído, é não C. Então, aconteceria alguma coisa que é nós fazermos contato pelo rádio. Primeira proposição, isso aqui é premissa. Ok, muito bem. Aí, qual é a segunda proposição? A segunda proposição é não fizemos contato pelo rádio, né? Não C. E a terceira é, portanto, né? Aliás, perdão. Não R, né? Não fizemos contato pelo rádio, tá? E a conclusão, então, é C. É isso? Vamos lá. Se o avião não tivesse caído, então nós teríamos feito contato pelo rádio. Não fizemos contato pelo rádio, logo o avião caiu, tá? Mais uma vez, aqui premissa, né? Conclusão aqui. Será que é um bom argumento ou será que é um mau argumento? Bom, vamos ver aqui um argumento um pouco mais complicado para ser o último que a gente faz, né? Depois vocês veem os outros, né? Cada um por si. Mas vamos, por exemplo, escrever esse aqui, que é o G, tá? Eu vou projetar aí para vocês, depois a gente escreve ele. E o G vai dizer o seguinte, né? Cadê o nome? Está aqui embaixo. Esse é o G. Hoje é um fim de semana. É o G que eu quero fazer? Isso, é o G. Hoje é um fim de semana, se hoje é sábado ou domingo, mas hoje não é um fim de semana, portanto, hoje não é sábado ou hoje não é domingo, tá? Me parece um pouco mais complicado, mas na verdade o que a gente tem que fazer é sempre a mesma coisa, dividir em partes as dificuldades, tá? Como diria Descartes. Então, veja, vamos ler o argumento e tentar entender de onde é que ele sai, de onde é que ele vai. Primeiro, vamos ver as letrinhas, né? F, S e D são as letras que permitem a gente traduzir. Então, F significa é um fim de semana, S significa hoje é sábado e D significa hoje é domingo. Muito bem. Isso está sendo afirmado. Hoje é um fim de semana, se hoje a primeira coisa que é afirmada é hoje é um fim de semana, se hoje é sábado ou domingo. Mas hoje não é um fim de semana. Portanto, indicador de conclusão, hoje não é sábado e hoje não é domingo. Então, vejam só, a conclusão vai ser que hoje não é sábado e hoje não é domingo, e aquilo que vem antes vai ser as premissas. Muito bem, então vamos tentar escrever isso usando as nossas regrinhas de formação do nosso vocabulário, tá? Então, vamos partir do começo. Hoje é um fim de semana, se hoje é sábado ou domingo. Então, eu sei que na minha frase vai ter várias afirmações. Vai ter a afirmação de que F é um fim de semana. Opa, deixa eu tirar aqui para vocês verem. Vai ter a afirmação F, né, de que é um fim de semana. Vai ter a afirmação de hoje é sábado. E vai ter a afirmação de que hoje é domingo, tá? E a afirmação é: hoje é um fim de semana, se hoje é sábado ou domingo. Como é que a gente vai arranjar isso aqui? A gente vai ter que, na verdade, vejam que a forma, né, literária aí não é exatamente a forma que a gente vinha encontrando, né? Antes estava se então, e aqui a gente tem uma inversão. É se hoje é sábado ou domingo, hoje é um fim de semana. Então, a gente já sabe, olhando agora aqui, esse nosso fim de semana provavelmente é melhor ficar lá mais para cá, né?
mais para o final, F, né? E eu colocar o meu sábado e domingo aqui, tá? Agora, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que se hoje é sábado e hoje é domingo, então hoje é um fim de semana, tá? Vocês sabem que o ou é representado, né, pela disjunção, tá? Então, isso aqui seria mais ou menos eu dizer, olha, se hoje é sábado ou domingo, então é fim de semana. Mas na linguagem do cálculo proposicional, vocês se lembram, né, que os nossos operadores, eles atraem, eles têm um certo escopo, um certo alcance, tá certo? Então, quando eu escrevo isso, tudo depende de qual eu considero, né, o operador principal. E se eu olho aí, eu não sei qual é o operador principal. Será que eu tenho que ler isso aqui dizendo que se então, se é sábado, então isso implica que quando é domingo é um fim de semana? Ou será que eu tenho que ler isso como dizendo se hoje é um sábado ou se hoje é um domingo, então isso implica que é um fim de semana? Obviamente, essa segunda opção aqui que faz sentido, e isso é a nossa primeira premissa. Agora, vamos ver a segunda frase lá em português, ver como é que a gente pode traduzir isso. Mas hoje não é um fim de semana. Bom, aqui a gente não tem muita dificuldade, né? Não, F, né? Não é um fim de semana. E aí, qual vai ser a minha conclusão? A conclusão que vai aparecer aqui, tá? Aqui é premissa, e aqui a gente vai ter a nossa conclusão, tá? Nossa conclusão vai ser qual? Vamos escrevê-la com cuidado para não errar. Hoje não é sábado e hoje não é domingo, tá? Ele não está dizendo que hoje não é sábado ou hoje não é domingo. Ele está dizendo que hoje não é nem sábado e nem domingo, tá? Então, o que ele está dizendo é, não é o caso que não acontece que hoje seja sábado e hoje seja domingo, tá? E o e, a conjunção, vocês se lembram, é esse símbolozinho aqui. Então, nosso terceiro caso aí, né, é isso aqui, tá? Veja, é sempre repetir as coisas, sempre colocar as coisas uma de cada vez, e a gente consegue chegar na nossa expressãozinha do cálculo proposicional, tá? A maior parte dos alunos, né, depois que abandona o curso, que terminou o curso, não fica escrevendo o tempo todo essas provas, mas é bom que uma vez na vida vocês tenham o trabalho de aprender isso, ver como é que isso funciona, né? Para depois, quando encontrarem isso, saber utilizar, tá bom? Nossa próxima matéria, ela já muda bastante a ênfase, a gente já entra nas regras de inferência, não mais, digamos assim, nas regras de manipulação, mas naquelas nas quais a gente vai produzir certos resultados, né? Então, vamos fazer uma pausa e ficar por aqui, ok? É isso, meus pequenos rabanetes. Até mais, minhas caras. Até mais, meus caros. Mais daqui, lá em frente, tá ok? Tchau, tchau.